O pós-venda é uma temática pouco abordada no time de vendas, mas de extrema relevância. Vendedores que utilizam o pós-venda e fidelizam seus clientes economizam até 7 vezes mais do que aqueles que estão sempre em busca de novos clientes. Mas a questão é, como fazer? Quanto tempo isso leva? Quanto custa? E como metrificar? Esse é o papo de hoje. Já curte aí e se inscreva no canal. Bora lá! Eu me chamo Lidiane e no episódio de hoje nós vamos abordar o tema pós-vendas, onde você tem uma grande oportunidade de fidelizar um cliente e torná-lo o maior divulgador, quiçá o maior advogado da sua marca. Já ativou o sininho para receber mais trunfos de vendas como esse aqui? Ativa aí! Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu estou sempre falando que o seu cliente precisa perceber o valor na sua solução. Como um bom médico, o vendedor encontra a dor e oferece a cura. O relacionamento é, sem dúvida alguma, a melhor base para um excelente negócio e, nesse contexto, também se encaixa o pós-vendas. Como o nome já diz, pós-venda acontece após o cliente ter uma experiência com o seu serviço ou produto. Pode ser feito de maneira simples ou complexa, variando muito de acordo com a sua própria necessidade. Dito isso, eu posso te afirmar que há tempos o pós-vendas é o novo vendas. Não se preocupar com que os clientes que já consumiram o seu negócio estão pensando sobre ele é, no mínimo, jogar dinheiro no lixo. Agora, se você consegue estruturar uma jornada humanizada, um pós-venda bem organizado, descobrindo a real opinião do cliente sobre o que ele comprou de você, então você tem grande possibilidade de fidelizá-lo, ou pelo menos de aparar as arestas do seu negócio. Quando eu falo de jornada, eu falo de uma sequência de interações que tem o intuito da satisfação do cliente, da fidelização dele, além de somar mais novas vendas. Veja só esse exemplo aqui de jornada pós-venda que eu preparei para vocês, bem simples. Contato inicial, follow-up personalizado, solicitação de feedback, oferta de benefícios exclusivos, manutenção de relacionamento e suporte contínuo. Essa parte de feedback, as perguntas que você pode fazer, por exemplo, podem ser assim: o que fez você nos escolher? Ou, se pudéssemos criar algo exclusivo para atender às suas necessidades, o que seria? O que é mais importante para você em relação ao que você vende? Como podemos atendê-lo melhor na próxima compra? Evite perguntas como: gostou? Está satisfeito? Estava gostoso? Porque essas perguntas induzem o cliente a dizer o que você quer ouvir dele e não o que ele realmente pensa. E o foco é sempre o cliente. Só há fidelização através do relacionamento. E ele deve acontecer desde o marketing, passando ali pela captura dos leads até o pós-venda, quando ele já se tornou cliente. Eu quero aproveitar aqui para te recomendar um livro maravilhoso chamado A Arte de Encantar Clientes, do autor Eric Pena. Esse livro ensina um verdadeiro passo a passo prático para transformar seus clientes em fãs e assim tornar a prosperidade no seu negócio uma consequência. Quer ver outro exemplo simples? Você, fornecedor de farmácia, que já acompanha seu cliente há algum tempo e tem traçado o perfil dele. Você já compreendeu o momento certo da reposição do estoque. Então, você não espera ele te pedir ou esquecer e acabar. Você se antecipa a ele e o ajuda sempre a manter um estoque suficientemente abastecido para atender o cliente dele, que é o seu cliente final. Assim, olha, fulano, estou vendo aqui que seu estoque da medicação tal deve vencer em aproximadamente 10 dias. Vamos renovar? Posso conseguir uma forma de pagamento mais adequada, já que você é o nosso cliente recorrente. Veja, você demonstrou com essa abordagem que tem cuidado com seu cliente, que ele não é só mais um número, nem é só um cara que tem a cara de cifras para você. Ele é alguém que você quer ver prosperar, crescer e se manter com um negócio saudável. Nesse relacionamento simples, curto e simpático, você consegue passar muitas mensagens positivas e subentendidas.
É uma boa dica, não é? Então, tá esperando o quê? Curte aí, recomenda o canal para um amigo seu, compartilha, inscreva-se. Olha, no pós-venda também se aborda a gentileza do brinde. Quer ver um exemplo? Uma mulher, depois de uma cirurgia, provavelmente adoraria receber flores do médico com um bilhetinho de boa recuperação. Junto a isso, o acompanhamento de todos os retornos necessários, acompanhamento das possíveis dores, das necessidades, até que tudo se normalizasse. Hoje, nós temos também como ferramenta fundamental as redes sociais, que ajudam muito a educar a sua audiência a atrair leads em maior potencial e cada vez menos aleatórios. Eu costumo dizer que um marketing bem feito é meia venda. Agora, pensa que seu lead em potencial se tornou um cliente e ele está a um passo de se tornar freguês ou um cliente fidelizado, como você quiser chamar. Dar suporte ao cliente depois de vender é mais do que essencial. Uma coisa que eu faço sempre é aproveitar o cliente que já comprou comigo para oferecer para ele primeiro, em caráter de exclusividade, alguma novidade, para que ele possa se sentir importante e valorizado, até porque para mim ele é. Os meus clientes são diamantes. E dessa forma, eu também percebo nele quanto ele acredita e aposta em mim e nas ideias que eu ofereço para ele. Que responsa, né? Quer ver? Oi fulano, como é que vai? Chegou aqui uma novidade e eu pensei logo em você. Eu quero te enviar uma amostra grátis, quero te convidar para um evento. Eu gostaria que você experimentasse primeiro. Consegue perceber como isso soa bem e é bem mais valioso do que simplesmente deixar ele descobrir ou você ficar correndo atrás de novos compradores? A manutenção dos seus custa menos energia, menos tempo e menos dinheiro. É sobre isso. Tá, mas quais são os indicadores para medir um pós-venda? Vamos lá? Tem muitos indicadores que a gente poderia utilizar, mas vamos citar dois aqui que são os mais comuns, mais utilizados. O primeiro é a satisfação do cliente. Ele pode ser medido pelo NPS, uma pesquisa que você já respondeu por aí com certeza. É uma pesquisa de satisfação que mede a probabilidade do cliente recomendar ou não uma marca para outras pessoas. É uma ferramenta simples e eficaz para avaliar a lealdade do cliente e identificar também a melhoria no seu negócio. Quer ver um exemplo? De 0 a 10, considerando 0, não recomendo, e 10, super recomendo. Qual a sua escala de recomendação dessa marca? Se o cliente escolhe entre 9 e 10, ele super recomenda e é um defensor da sua marca. Entre 8 e 7, ele é indiferente, é aquele que pode, numa roda de amigos, falar bem ou mal, conforme a conversa. Não muda nada. E de 6 para baixo, ele não recomenda. Se o cliente não estiver satisfeito, é hora de você buscar a solução do seu problema. Porque o problema do cliente também é problema do vendedor. O outro indicador é o monitoramento das taxas de cancelamento. Ele é um pouco mais profundo. É crucial para qualquer negócio que depende de clientes recorrentes, porque indica a taxa de perda de clientes e, consequentemente, a queda na receita. Com essa análise, você pode apontar problemas na qualidade do seu produto e serviço, no atendimento, e você pode até implementar ações corretivas. Ele exige alguns dados e é uma fórmula para calcular essa taxa de cancelamento. A fórmula é a seguinte: taxa de cancelamento é igual a número de clientes perdidos durante determinado período, dividido por número de clientes no início desse período, vezes 100. Você está entendendo a importância do pós-venda? Qual programa de fidelidade você poderia implementar no seu negócio? Você já pensou nisso? Rapidamente, eu vou te elucidar aqui algumas estratégias bem básicas, bem simples, mas que podem te ajudar. Primeira, ofereça promoções exclusivas, mas com data de validade, tá? Até para que você tenha controle. Tenha um programa de fidelidade como acumular pontos para que ele possa ganhar algo em troca. Ouça a opinião do cliente, traçando um plano de ação para resolver os problemas. E o quarto, compartilhe conteúdos relevantes. Afinal, você não pode mandar para o WhatsApp do lead a mesma informação que manda para o WhatsApp do cliente. São estágios diferentes do funil, não é mesmo? Quer estruturar melhor o seu time de pós-venda?
para poder gerar mais receita e crescer mais, eu posso te ajudar. Entre em contato. Lembre-se que o cliente precisa ser o foco. E essa cultura precisa ser adotada desde a equipe de marketing, de vendas, até o pós-vendas. Todas as áreas que lidam diretamente com o cliente precisam falar a mesma língua e estarem completamente alinhadas. Eu trabalhei em uma equipe que semanalmente tínhamos reuniões de alinhamento. Nela participavam todos, até a equipe de higienização e motoristas. Todos, sem exceção, estavam sempre alinhados com o que tínhamos até ali e aquilo que ainda vinha a ser lançado. Assim, quando um cliente entrava no escritório, ali na recepção, com um cafezinho, ou até mesmo na passagem da equipe de limpeza, da agente de limpeza, já começava ali uma fofoca, já aguçava a curiosidade dele. Quando ele já vinha para a área de vendas, ele vinha querendo entender melhor sobre aquilo que ele tinha escutado lá fora. Era um show de talentos. É simples, sabe? Implementação de pesquisa de satisfação, mensagem de boas-vindas, comemoração de alguma venda, vantagens para aniversariantes, conhecer bem os gostos pessoais do seu cliente, como, por exemplo, time de futebol, ou então algum artista e música que ele tem como favorito, que ele é fã. Tudo é válido. Tudo é priorizar quem está ali, nos priorizando, mesmo com tantas possibilidades espalhadas por aí. Gostou do vídeo de hoje? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nadinha. Vamos juntos valorizar a profissão de vendedor e conquistar a tão sonhada independência financeira. Obrigada por assistir e até o próximo episódio. Beijo!